Olá, nós estamos iniciando o programa Araçatuba 100 anos. Este programa é um projeto do vereador Antônio Edivaldo Dunga Costa e faz parte das comemorações do centenário do nosso município. Durante este ano de 2008, nós vamos receber aqui em nosso estúdio as pessoas dos mais diversos segmentos sociais, das mais diversas profissões, que a seu modo ajudaram a construir a história de Araçatuba. E hoje o nosso convidado é o senhor Ariobaldo Monfredini, que é músico e músico dos mais conceituados aqui no nosso município. Senhor Ariobaldo, bem-vindo ao programa Araçatuba 100 anos. Muito obrigado. A gente sabe que o senhor tem muita história para contar, né? Um pouco. Afinal, quase 50 anos de música já? 50 anos de música. 50 anos. 50 anos. Eu quero agradecer a gentileza de vocês para essa oportunidade. Muito obrigado mesmo. É um prazer estar aqui. Tá certo. Vamos começar falando um pouco do senhor mesmo, da sua história, né? Antes de começar a música ainda. Ah, certo. O senhor não é nascido aqui em Araçatuba? Não, sou nascido em Guararapes em 43. Guararapes. Isso, depois mudei para o Paraná, e voltamos para cá em 47. Desde então estamos aqui em Araçatuba, desde 47. Quer dizer, o senhor veio para cá com 4 anos de idade? 4 anos de idade. Conhece aqui bem a nossa história, então, de 50 anos para cá? Todinha. Passou a infância toda. Onde que bairro o senhor morava? Eu morava no bairro São João. No bairro São João. E foi ali que começou a nossa carreira musical. E como professor também de educação física, educação artística, que a gente é também, né? O senhor, qual o instrumento que o senhor tocava, que começou a tocar? Eu comecei tocando acordeão. Acordeão? Acordeão. Hoje fala sanfona, né? É o sanfoneiro? Sanfoneiro. E da onde que surgiu essa... Tinha algum músico na sua família? Não, ninguém. Ninguém, não tinha música na minha família. Com quem que o senhor descobriu a música? A vocação veio naturalmente, né? Havia uns grupos musicais no bairro naquela época, grupos pequenos, de pessoas mais idosas, lógico. Eu tinha esses 4 anos na época, e eu fui me interessando pelo acordeão, sabe? Então, desde lá tomei gosto, pratiquei vários instrumentos de ritmo, né? Percussão, ajudava o pessoal, então comecei a estudar música, para valer, partitura musical, notas musicais, né? De lá, então, é a vida inteira assim. Desde que ano exatamente o senhor começou a tocar efetivamente? Profissionalmente foi em 58, até coincidentemente 8/8 de 58. Tá certo. No clube, em cima da rádio difusora, tinha um clube ali, um baile de formatura de uma cabeleireira, Dona Alice, esposa da família Saito aqui em Araçatuba. Sei. Foi ali que nós iniciamos nossa carreira. Mas, antecedendo a isso, eu comecei na Rádio Cultura, através de um convite de um radialista que havia naquela época, Avone Sidney Aguiar, e também do Bolinha, que o Bolinha almoçava e jantava na minha casa todos os dias. Na época, o que o Bolinha fazia? O Bolinha tem uma longa trajetória aqui, né? Ele era fantástico. Nessa época que o senhor conheceu o Bolinha? O Bolinha vendia roupas através de mala, que eles falavam mascate naquela época, né? Mascate. Ele mascateava naquela época. O papai dele tinha uma loja que se chamava Bazar Caçulinha, aqui na Rua Tupi, descendo da Câmara Municipal, né? E ele não se relacionava muito bem, então o papai dele pedia que ele fosse vender roupa pelos bairros, é o que ele fazia. E coincidentemente ele fazia que os horários de almoço e janta ele estivesse em minha casa. E sempre almoçando e jantando lá. Tanto é que ele falou, se um dia eu for famoso, ele não sabia também da trajetória dele, né? Se eu me casar, terei uma filha, for pai de uma filha, vai se chamar Vitória. E a filha dele se chama Vitória. Por quê? Minha mãe se chama Vitória. E coincidentemente, a Fernanda, meu pai, se chama Brasil. Brasil. Brasil e mamãe Vitória. Tá certo. E graças a eles também que nós estamos nessa trajetória, porque eles incentivaram barbaridade. Muito. Como que era? Na época, as rádios realmente abriam espaço para os músicos. Abriam, porque naquela época era o regional. Era clarinete, era violão, cavaquinho, violão de 7 cordas, acordeão, né? Aqueles conjuntos regionais que haviam na época. Então eu comecei ali, acompanhando cantores, calouros. Inclusive depois o Bolinha, ele fez um serviço de alto-falante lá na Praça São João, ele me viu tocando já e me convidou para vir para a Rádio Cultura. Nesse momento, então, ele não estava na Cultura, estava na difusora, com os Astros de Amanhã. Aí depois, não sei o que houve, ele veio para a Cultura. E aí eu já era chefe do regional da Rádio Cultura. E aí eu passei aquela intimidade, palavrões que nós falávamos, que tinha uma intimidade, ele não saía da minha casa, né? Tons diferentes, às vezes a criança cantava numa tonalidade, queria que a criança cantasse 3 tons acima, eu brigava com ele, discutia, mas tudo numa paz, né?
Acabava ali, ele ia almoçar em casa. Quer dizer, as rádios tinham os seus próprios conjuntos, é isso? Próprios conjuntos regionais. Todas as emissoras, naquela tinha 3, se eu não me engano. Todas tinham seus conjuntos regionais. E vocês tocavam era num teatro, logicamente. Era embaixo da rádio, não era isso? Não, era um auditório. Onde Era um a rádio, auditório, era um isso. auditório, onde são os estúdios. Hoje, eles reformaram tudo ali, e para cá um pouco, onde são os escritórios, ali era auditório, as cadeiras, o palco era ali. Certo. Muito bom E tempo. como que chamava o seu primeiro conjunto? O primeiro e único, os Guanabaras. Os Guanabaras. Os Guanabaras, desde 1958. Então, e dali, Fernando, nós, como chefe do grande coisa, chefe, tá? A gente era coordenador, desculpa, força de expressão. Tá certo. Nós passamos a tocar no Clube dos Bancários, dominicalmente. Eram as brincadeiras dançantes que haviam aos domingos, das 21 às 24 horas. Tinha o footing, então o pessoal aproveitava o footing até 8h30, 9 horas, e subiam para o Clube dos Bancários, os associados, né? Porque eram só os associados mesmo que frequentavam. Onde que era o clube nessa época? Em frente à Rádio Cultura. Anexo ao Banco Real hoje. Quer dizer, tudo aqui na Oswaldo Cruz, Tudo onde tinha o footing, tinha o clube também. Se concentrava tudo ali. O Cine São Francisco era onde é o Ponto Frio hoje. Desculpa estar, né? Isso, o Cine Bandeirantes embaixo da Rádio Cultura, porque era do Nicolau Fares. E foi ali em 65, 7 de setembro de 65, que nós tivemos a oportunidade de acompanhar o Roberto Carlos. Porque a Rádio Cultura usava o Cine Bandeirantes como auditório também. Porque dominicalmente, pelas manhãs, era um show. Os programas infantis que tinham eram maravilhosos. Super lotavam. Como é que foi essa vinda do Roberto Carlos? O senhor chegou a tocar com ele, então? Cheguei a tocar com ele. Circuito fechado de televisão naquela época. Foi muito bonito. E ele tinha cabelinho curto ainda. Ele estava no início da carreira. Não fotografamos nada, porque eu fiz tudo isso, a arte em si, eu fiz pelo amor. Tanto é que eu entrei pobre na música e saí paupérrimo. Correto? Tudo pelo amor. Tocava de graça, às vezes, para subvencionar os músicos, né? Mas foi tudo por amor que eu fiz. E como é que foi essa passagem do Roberto Carlos aqui por Araçatuba nessa época? Ele não era muito conhecido Não ainda. era. Inclusive, não era para ele vir. Era para vir um outro cantor famoso. Sim. Não me lembro o nome, honestamente. Mas, olha, vem o Roberto Carlos. Ah, tudo bem. E eles mandavam os discos para a gente, quer dizer, mandavam entre aspas, porque já tinha nas emissoras de rádio os discos, né, aqueles LPs que eles falavam. E tiramos as músicas, os tons, chegamos e acompanhamos. Eu acompanho vários outros artistas, Fernando, porque na época eles não tinham grupos constituídos. Eles vinham sozinhos? Eles vinham sozinhos, mandavam os discos, às vezes, ó, quero música tal, arranjo tal, assim, 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 e eu, como escrevo música, eu fazia os arranjos, porque eu sou arranjador também, né? Eu fazia os arranjos, chegava na hora, era só tocar, porque os músicos eram todos capacitados, né? Hoje, com muito respeito, né? Como que o senhor aprendeu música? Parece que o senhor teve aula até de piano. Eu tive aula de piano, mas como eu viajava muito, eu aprendi música, acordeão, com uma professora chamada Enói Castro Leone. Ela morava ali na rua Marechal Deodoro. E hoje tem um parque infantil com o nome dela, excelente pessoa. Estudei 6 meses com ela, ela falou, olha, você está muito avançado para eu poder te ensinar. Aí eu fui com outro professor chamado Walter Della Manha, aqui na rua Carlos Gomes, onde tem uma loja de instrumentos musicais ali. Logo no comecinho da Carlos Gomes, à direita ali. E eu estudei mais 6 meses e falou, você está muito evoluído. Porque eu estudava mesmo. Naquela época, se você não estudasse, você ficava para trás, né? Então foi assim que aconteceu. Eu tive uma ascensão muito rápida por causa dos estudos. Era 2, 3, 4 horas, às vezes até 5, 6 horas por dia de acordeão que eu estudava. Tinha vocação também, né? Eu adoro até hoje o instrumento. Não toco mais, né, como aquela desenvoltura, porque você sabe, você tem uma trajetória imensa, e de repente você se sente não valorizado, porque ninguém tem nada com isso, ninguém é obrigado a te valorizar. Você é o que é através do seu esforço, né? Como aí depois é constituir família, já não viaja mais, papai, aí, não, a esposa, né? E papai e mamãe é que viajavam vendendo baile, meu pai e minha mãe, né? Meu irmão também me coadjuvou muito, foi funcionário da prefeitura por 30 anos, Roberto Manfredini, muito querido na cidade também, graças a Deus. Né? E piano? A gente tem tanta coisa para falar. Piano, nós fizemos algumas aulas, uns 4 meses mais ou menos com o Paulo Giovannini, mas antes eu havia feito com o maestro Rabi.
Dois grandes nomes. Fantásticos, fantásticos. E naquela época, o professor Paulo Giovannini havia chegado da França, fazia uns 2 anos, com uma técnica estrondosa, sabe? Uma esquerda dele, Bach, Johann Sebastian Bach, era uma desenvoltura, né? Mas só que eu viajava muito e não era frequente as aulas de piano. Então, abandonei, né? Eu abandonei e comecei a estudar por mim mesmo teclado, porque aí começaram a surgir os teclados eletrônicos, né? Bem rústicos. Aí foi assim que... Né? Agora, esse seu conjunto, os Guanabaras, eles tiveram uma projeção nacional, inclusive. Vocês tocaram por onde? Olha, eu toquei desde o Rio Grande do Sul até a Paraíba. Foram 32 anos de música. Nós trabalhamos com diversos artistas, aquilo que eu te falei. Era grande o grupo? Nós éramos, às vezes, 8, 9, às vezes em 12, conforme os bailes, porque eu fazia os arranjos de acordo com as pessoas contratavam a gente. Bailes de debutantes, fiz muito aqui em Araçatuba, para a dona Odete Costa Baldi, Araçatuba Clube em si, o Cláudio Picoloto, a família Rezec, sabe? Fiz muito. E outras cidades que vocês Outras tocaram? cidades, onde você imaginar, no estado de São Paulo, na Bahia, Pernambuco, Ceará, Sergipe, Alagoas, por exemplo, Jeremoabo, Ibicuí, Macarani, Poções, é sul da Bahia. Agora Jeremoabo, Alagoas, essas coisas todas. E um fato interessante, dia 31 de março de 64, nós estávamos tocamos um baile no Grapiúna Tênis Clube, em Itabuna, sul da Bahia, com Altemar Dutra. Não vou comentar. O Altemar Dutra, ele gostava de beber um pouco. Era para começar 1h. Beber muito. Beber muito. E ele chegou 2h30 da manhã. Tudo bem. E justamente, né, naquela manhã, a Revolução do 31 de março de 64. Golpe militar. Golpe militar, exatamente. O que nós fizemos? Para virmos embora, ali em Vitória, Minas Gerais, tanta história, nós não podíamos descer, porque as forças do Exército estavam todas ali bloqueando. O que fizemos? Subimos para Salvador. O empresário que nos levou para lá, um dos, né? Adomar Cavour Salmória, ficamos tocando no Hotel Internacional da Bahia. Ficamos 18 dias recolhidos, porque tinha toque de recolher às 21h. Então nós saímos da boate, era meia-noite, e viemos escoltados. E houve outras passagens que, se for me prolongar aqui... Poxa, interessante, mas são muitas histórias. Agora, vocês tocaram com muitos artistas. Muitos. Vamos lembrar alguns nomes. Vamos. Benito de Paula. Inclusive você viu as fotos aí. Benito de Paula, eu trabalhei com ele aqui no Corinthians, trabalhei em Adamantina e na Ilha Solteira. Jair Rodrigues. Jair Rodrigues trabalhei aqui no Corinthians e trabalhei com ele em Pirajuí, no Parque Clube. E naquela época, os originais do samba é que acompanhavam o Jair Rodrigues. Eu fiquei conhecendo o Mussum dos Trapalhões lá, muito antes dele ser dos Trapalhões. Participamos de um churrasco em Pirajuí, que a gente era muito querido em Pirajuí. E foi lá que eu conheci. O Wilson Simonal, em Votuporanga, Calbi Peixoto, nós trabalhamos uma semana em Bauru, Pederneira, Jaú, Barra Bonita, Lençóis, São Manuel e Agudos. Esses nomes não me saem da cabeça porque, sabe, quem mais? Sérgio Reis. Sérgio Reis, essa exposição fantástica de pecuária que tem aqui em Araçatuba, o Sérgio Reis foi um dos precursores, isso são uns 30 anos passados, 20 e poucos. Eu não guardo muita data, sabe, Fernando? Sei. Porque é muita coisa na cabeça. Mas eu acompanho o Sérgio Reis aqui. E depois, em 1974, nós fomos acompanhá-lo em Coxim, Mato Grosso, aniversário de Coxim. Ele nos levou para lá também. Então foram esses dois contatos. Inclusive, nessa vez que ele esteve aqui na exposição, ele almoçou na minha casa, o Sérgio Reis. Porque ele era do Iê, 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 você lembra desse, né? E eu passei por todas essas fases, surf, rally-galley, twist, bolero, tchá-tchá-tchá, mambo, guaracha, rumba, samba, bossa nova. O que você imaginar, eu passei por todas essas correntes rítmicas e musicais, né? O jazz, eu aprecio muito o jazz, né? Muito bom. Vandré também? Geraldo Vandré. O Geraldo Vandré, eu conheci ele em Salvador, na Bahia, juntamente com o Fernando Lona. Fernando Lona era um compositor que excursionava conosco, nos Guanabaras. Ele cantava, fazia show. E conheci o Geraldo Vandré em 64, em Salvador, na Bahia. Porque todas as segundas-feiras nós fazíamos a TV Itapuã, Canal 5, que acho que é uma afiliada da Globo, agora, se eu não me engano. Isso. Então, e o César D'Alencar, do Rio de Janeiro, que apresentava esse programa.
E eu fiquei conhecendo o Geraldo Vandré lá. Ele falou, um dia eu vou te visitar. E quando foi 65, ele esteve aqui em Araçatuba, na minha casa. Aí ele estava para gravar o porta-estandarte dele, né? Aí eu cantei uma música de um compositor aqui, uma marcha-rancho de um compositor que tem aqui em Araçatuba, que não foi valorizado, fantástico. Ele falou, eu quero conhecer esse rapaz já, porque ele adorou a marcha-rancho. Procuramos a cidade. Ele era funcionário municipal, esse rapaz. Posso citar o nome dele? Mas eu gostaria. José Alves. José Alves. José Alves. Ele é vivo até hoje. É fantástico o rapaz. Ele tem cada composição que... O Jair Rodrigues, inclusive, quando nós estivemos acompanhando o Jair Rodrigues aqui, você vê de um assunto e já puxa para outro. Desculpa, viu, Fernando? Não, vamos conversar, é isso aqui. O programa exatamente tem esse objetivo, memória, né? Lembrar as coisas. E gravamos uma fita para o Jair Rodrigues, das músicas desse José Alves. Não obteve retorno, por quê? Porque o senhor Jair Rodrigues queria parceria. E aí o José Alves não deu parceria. Não é minha e é minha. E com o... O Zé Alves, se não me engano, é um que fez a letra de um dos hinos aí do time, se não me engano. Foi. A gente pode dar uma pesquisada sobre isso. Eu posso citar a Marcha Rancho, era do Bloco do Serrano. O Bloco Serrano foi um bloco muito famoso que existiu em Araçatuba. Sei. Uma Marcha Rancho fantástica. Então eu cantei essa Marcha Rancho para o Geraldo Vandré. Ele almoçou em casa, eu morava na rua Quidaban naquela época, então. Já não morava mais no bairro São João. Você me dá licença passar? Pois não. Desculpa. Pois não. Então, ele almoçou em casa e tudo gira em torno de música. Tudo girou em torno de música. Inclusive o Fernando Lona estava presente também, esse rapaz que nós conhecemos em Salvador, na Bahia. E procuramos a cidade toda. O José Alves estava pescando na beira do rio Tietê. Aí não encontrou mais. Não encontramos. Na época não tinha celular? Não tinha celular, é para você fazer uma ligação daqui, por exemplo, a Birigui, você tinha que demorar um dia. Desculpa, né, Nara? É verdade. Hoje em dia você já pensa, já está ligando, né? Foi a chance que passou na vida dele, Exatamente. Né? O Wilson Simonal, quem mais? Os Trapalhões aqui no Ginásio de Esportes. O Dedé, aliás, o Didi não veio. Daí depois que nós reencontramos o Mussum. Ele me conheceu, pô, você aqui outra vez, rapaz, né? Viu o Dedé, o Zacarias e o Mussum. O Didi não veio. Foi um lançamento de uma bicicleta, acho que Barra Forte Calói, 78, uma coisa assim, 80. Eu não, precisamente, é muita data. Aqui em Araçatuba. Aqui em Araçatuba. Agora, Evaldo, vamos fazer uma justiça. Você falou do Zé Alves. O José Alves. Quem mais a gente poderia destacar? Músicos aqui da cidade, compositores, desde a época aí da sua juventude, da época do rádio. Quem que a gente destacaria em Araçatuba que merece ser lembrado? Teve pessoas fantásticas aqui. Eu citei o Zé Alves porque você me perguntou sobre o Geraldo Vandré, né? E eu contei esse episódio. Mas eu gostaria de enfatizar que todos foram fantásticos. Todos. Todos. Isso eu posso falar que quando eu me conheci por música de 58 até hoje, todos colaboraram pela cultura e para a arte em Araçatuba. É uma pena, desculpa, que infelizmente, não sou eu que digo, pessoas amigas minhas de fora, músicos, artistas que eu conheço muitos, enfatizo que Araçatuba, sabe? Não tem muita memória. Não tem memória, rapaz. E às vezes nem gratidão. Nem gratidão, sabe? Então, são coisas que você faz com o coração, o tempo passa, se não é a sua oportunidade, desculpa, muito obrigado mesmo fazer isso, mas tem pessoas fantásticas aqui que infelizmente não foram reconhecidas, já foram embora, partiram para outra, né? Você se lembra assim? Alguém que a gente pudesse citar da música? Bom, a gente sabe de maestro, Brandini. Nossa, ele é fantástico. Tocou, né? Então, quando eu vim para a Rádio Cultura em 57, o primeiro semestre de 58, ele que era o chefe do regional. Mas eu não sei porque depois o diretor da Rádio Cultura falou, você vai ficar como diretor, seria eu, né, do regional. Houve assim uma deselegância. Falei, não, eu comecei agora, não, mas você conhece, você sabe, você escreve música, você muda de tom, você faz os arranjos, então é você, nós precisamos de uma pessoa assim. Já naquela época já tinha, né? Tem o Luiz Brandini, o Dimas de Moura, que fez uma passagem por aqui, grande clarinetista, tocava bandoneão muito bem. O Edmundo Alves Davi, um guitarrista que colaborou conosco no 58. O Ariobaldo Ferro, que meu xará cantava. Antônio Livino Lima, que era o bateria. Quem mais? O Jesuíno, que era percussionista dos Guanabaras. Depois teve o Carioca, que veio da orquestra do Pedrinho para cá. O Mauro Miola. Irã, que tocou trombone comigo. Até tem uma passagem desse Irã.
há uns tempos atrás, uns 20 anos ou 15, não me lembro, me falha a memória, o Rei Canif esteve aqui em Araçatuba. E eu sou professor de educação física também. E eu lecionava lá embaixo, no Licolina. Passei pelo ginásio de esportes, um caminhão imenso, um baú imenso, uma parafernália do Rei Canif. Falei, vou entrar para ver, né? Estava montando. Eu entrei, mas estava tudo montado já, a orquestra do Rei Canif. Na hora que eu ia saindo, esse rapaz que tocou trombone comigo, que colaborou conosco, me viu, ô Ariobaldo, eu falei, eu estou aqui ainda, Irã. Puxa, você devia estar em São Paulo. Bom, falou lá, você devia estar fora de Araçatuba. Aí começamos a conversar um pouco, e aí começaram a chegar os músicos para o ensaio às 15 horas. Era mais ou menos umas 15 para as 3 isso daí. E aí entraram, aí veio o Rei Canif. Aí o maestro falou, com o Rei Canif, o maestro, esse aqui é um músico de Araçatuba. O Rei Canif pegou na minha mão, desculpa o meu inglês, muito prazer, boa tarde. Desse jeito ele me falou, excuse me please. Subiu para o palco, 15 horas em ponto eles estavam ensaiando a orquestra. Fez uns reparos lá no som, né, que ele era fantástico. Essa é a oportunidade que eu tive também, assim, subterraneamente, conversar com o Rei Canif, né? Tem grandes nomes que realmente passaram por aqui, né? Muitos. Vamos falar um pouco do presente. Hoje o senhor continua na música. Continua na música. Eu tive a oportunidade pela TV Câmara, nós fomos fazer uma reportagem aí numa escola aqui de Araçatuba, e o senhor estava lá lecionando para alunos, né, da rede pública. Como que é esse projeto? Exatamente, em todos os locais, porque eu sou professor também, desculpa a minha Vamos contar insolência, essa história toda. Eu sou, essa palavra não soa bem, nós somos professor, desde 1972. Eu sou formado em Educação Física e, concomitantemente, eu fazia Educação Física pela manhã e Pedagogia à noite. Não era Toledo naquela época ainda. E mais tarde eu vim a fazer uma faculdade de Música e Educação Artística. E todas as escolas que eu passei como professor de Educação Física e Educação Artística, eu projetei a música de uma maneira ou de outra, com instrumentos musicais, gaita de boca, flauta transversal, berimbau, pandeiro, cuíca, tamborim, reco-reco, triângulo, sabe? Para desenvolver e incutir na criança o gosto pela música, seja ela rítmica ou instrumental, o que fosse, né? E esse projeto que... vou tratar de você, desculpa. Isso, você mesmo. Então, o ano passado, foi lá no Joaquim Digo, né? Isso. Porque a escola era estadual, municipalizou-se, então o secretário da Educação, na época do ano passado, viu o projeto e desenvolvi com 50 crianças flauta doce. E você viu o trabalho, né? É só contar, falar o nome da música, eles entram tocando como se fosse uma regência lá, né? E todas as escolas, desculpa. E esse projeto, seu Orquestra Jovem de Repertório Livre? Esse é o meu coração. Isso é meu coração, rapaz. Em que a minha esposa participa, meu filho participa, minha filha participa, os pais, as mães, os amigos, irmãos participam da orquestra sobremaneira. É um projeto que já tem a duração de 6 a 8 anos. Eu comecei no SESI, porque eu lecionei no SESI 30 anos, de 73 a 2003. Me aposentei em 2003 no SESI. E eu já vinha desenvolvendo. Como eu saí e não havia pessoas abalizadas para continuar, eu falei, não, você leva, né? Então eu trouxe para cá, para a minha escolinha de música, porque eu tenho uma escola de música aqui em Araçatuba, lá perto da TVI, perto da PAI, né? E daquela escola sai uma porção de músicos, alunos, né? E mesmo não meus alunos lá, porque surgiu talento e não tem oportunidade, a gente coloca na orquestra. Tanto é que a orquestra, nós somos em 30, tem flauta transversal, guitarra, contrabaixo, bateria, teclado, tem saxofone, tem trompete, né? E que mais? Flauta doce, tem voz, tem percussão. Então é uma orquestra mesmo. Então eu sempre falo, são crianças tocando música de gente grande, música séria. Não é aquelas musiquinhas de, desculpa, sem menosprezo, cantigas de roda. É o tipo Granada, é tipo Garota de Ipanema, é tipo Peter Gunn, Pantera Cor-de-Rosa, Aquarela do Brasil, e arranjos, porque eu gosto de puxar. De fazer um bom arranjo. Maravilha, viu? Maravilha. E é um projeto que, né, todos participam, os pais, principalmente os pais, né, pais, mães, os irmãos. Quando a gente se apresenta muito na Praça João Pessoa, nos apresentamos em Birigui, Guararapes, Ribeirão Preto,
E outras cidades mais que não me ocorre agora. São tantas, é tanta informação mental, né? E que a gente sempre agradou. Tá certo. Dia 29, dia 29 de fevereiro, nós nos apresentamos na Praça Pública em Birigui, na Concha Acústica lá. Não queria deixar a orquestra parar. Era a apresentação de 1h30, tocamos quase 2 horas. Mais um. E são crianças, você vê nos olhos o brilho da satisfação de estarem tocando, coisa séria. Maravilha. Maravilha. Euribaldo, nós já estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. E dizer que, de certa forma, é uma homenagem que a Câmara Municipal... Obrigado. Que a Câmara faz às pessoas que realmente se destacaram, que merecem ser lembradas. Muito é um projeto obrigado. do vereador Antônio Edivaldo Dunga Costa. E nós vamos continuar gravando pessoas aqui que a gente acha que tem a ver realmente com a história de Araçatuba, que é o seu caso. Eu agradeço e fica aí aberto para a sua mensagem final, nesse ano em que Araçatuba está completando o seu centenário. Que bom. Eu quero desejar milhões de felicidades para Araçatuba, que, como viram, estou aqui desde 47, amo essa cidade. Recebi proposta para ir embora para a Itália em 62, não fui. Recebi proposta em 88 para trabalhar com Chitãozinho e Chororó, não fui. Através de um empresário que morava em Garça, chama-se Oswaldo Aquino, ele vendia Chico Buarque, Nara Leão, e não fui, porque muito arraigado, muito, né? E um agradecimento especial a você, a Araçatuba, por essa oportunidade, e em especial a minha esposa, minha filha, meu filho, meu neto, meu genro, meu pai, que já foi, e minha mãe. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E com isso nós vamos encerrando o programa Araçatuba 100 anos. Nós vamos continuar gravando entrevistas, deixando para a memória da cidade esses importantes depoimentos de pessoas que ajudaram a construir a nossa história. Obrigado pela sua audiência e até lá.